Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Mas eu sou apenas um menino pequeno, portanto, dá ao teu servo um coração entendido. Salomão. O coração e a mente do homem deveriam guardar o conceito de possibilidade e de expansão. A árvore da vida dos que acatam os conceitos negativos que têm sobre si mesmos ou sobre o seu futuro repetidamente produz frutos negativos. Mas a mente que adquiriu a sabedoria e a aceitou sentirá necessidade de extrair as dádivas de Deus concernentes à própria realidade, diretamente da presença da vida. A realidade da possibilidade ilimitada provê o indivíduo do sentimento de esperança, o qual produz confiança, aonde uma vez reinou o sentimento de luta. Quem verdadeiramente espera em Deus, a poderosa presença do Eu Sou, substitui o sentimento de luta pela responsabilidade recém-descoberta, nascida da fé no destino final. Como o karma, a lei do círculo, retorna para quem o irradiou, seu controle é melhor estabelecido quando se tem consciência das melhores possibilidades que se encontram à disposição dentro de um determinado conjunto de circunstâncias. Por essa razão, a educação espiritual correta é o fator determinante no desdobramento do destino do homem. As tradições não são ponto de partida para a verdade. Há anos atrás, a palavra absurdo era aplicada aos ensinamentos questionáveis e falsos. Ainda hoje, existe uma tendência de se rejeitar, negligentemente, as fontes não reconhecidas das verdades legítimas. Nesses tempos difíceis, em que as trevas da incompetência sofisticada percorrem o mundo, é fácil para os homens olhar com fé equivocada para as antigas ordens estabelecidas, cujo único crédito de integridade é, frequentemente, o tempo de existência. O tempo, por si só, jamais poderá cobrir a ignorância com o traje da verdade. Admitimos que, através dos tempos, durante eras, algumas ordens antigas mantiveram a verdade inalterada. Outras acrescentaram às sucessivas revelações do divino transmitidas pelos céus. Ainda assim, ressaltamos que nos dias atuais muitos líderes de instituições humanitárias e religiosas do mundo não têm o amor original dos fundadores. Eles se deixaram levar pelas ilusões do mundo, que são ao mesmo tempo contrárias ao Cristo e a Deus, e, portanto, contrárias ao propósito e ao espírito. Um método evolutivo que se restringe exclusivamente à necessidade de progresso social e que se autoavalia pela medida imprevidente do homem mortal, raramente contribui para a expansão da realidade do homem infinito. As trevas não podem produzir luz, nem a luz pode produzir trevas, pois a natureza de uma é a vitalidade vibrante da vida, e a da outra, a melancólica sombra da absoluta descrença. Assimilar diretamente da mente de Deus. Rejubilai-vos, então, pois a salvação está próxima. Esta repousa exatamente no ponto em que a consciência instruída entra em contato com a mente de Deus.
Ao ser perscrutada a educação derivada exclusivamente desse mundo e que se baseia nos princípios mutáveis da compreensão do homem sobre o universo material, não pode jamais sustentar uma promessa duradoura. Nem pode tal educação necessariamente elevar a consciência. Nós, que somos constantes e inabaláveis na busca da verdade eterna, incentivamo-vos a examinar a fonte do vosso conhecimento e das vossas crenças com uma visão que determine na vossa consciência o que é real e o que não é. Somente assim reconhecereis a verdade, que em comum acordo com vosso eu superior vos revelaremos. As experiências interiores, originadas no contato com a verdade universal, acalmarão as vozes discordantes do mundo e revelarão a paz que pode ser obtida na comunhão com o propósito divino. Alguns indivíduos não compreendem que não é suficiente para o divino propor ou planejar o destino do homem. É o homem que deve se alinhar à intenção divina por vontade própria e pela aplicação efetiva dessa vontade. Pelo Espírito de Deus alcançamos a mestria da vida. Se Caim tivesse percebido a ternura do relacionamento entre Abel e Deus, poderia ter estabelecido o mesmo relacionamento entre Deus e ele próprio. Não teria assassinado Abel, que se unira ao Cristo, e como Abel, a percepção que tinha da realidade de Deus teria sido intensificada. Aos olhos de Deus, a experiência de Caim, através do labirinto da consciência humana, era uma oportunidade para intensificar o sentimento de igualdade entre irmãos. Mas a visão de Caim não era a visão de Deus. Diferentemente de Abel, ele fracassou em aceitar o próprio estado divino. Assim como ocorre a miúde, aquele a quem fora dada a oportunidade escolheu fundamentar as próprias ações em um falso sentimento de inferioridade. A advertência bíblica, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, revela a necessidade relevante que o indivíduo tem de defender a própria luz. Isso porque os principados e as forças das trevas tentam sempre despojar a natureza do ser. São bem-sucedidos quando fazem com que o indivíduo sinta inveja de outras pessoas, fervilhe com ressentimento e se torne vítima dos golpes que a si mesmo infligiu. A chave para o domínio divino reside no próprio eu superior e não no dos outros. Ela não se encontra no eu dos outros, e sim no eu da própria pessoa. Cada conflito emocional em que a personalidade ataca outra parte da vida com um sentimento desvirtuado de inferioridade produz uma reação kármica que lhe retarda ainda mais o progresso espiritual. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Nenhum homem pode herdar a vida ou dominá-la pela simples repetição da palavra. O domínio da vida é obtido pelo Espírito de verdade, que no início foi implantado no homem. Afastar-se do Espírito e da imagem divina para envolver-se no sentimento de luta, que é o que induz à luta, foi o que deu origem a todo ato indisciplinado. Amor, sabedoria e poder em perfeito equilíbrio. A educação do Espírito é a verdadeira educação, pois é pelo Espírito de Deus que o indivíduo aprende a governar a si mesmo pelo princípio universal, o amor, a sabedoria e o poder em perfeito equilíbrio. Ao compreender a necessidade de contribuir com a Trindade universal, todo indivíduo deve esforçar-se diariamente para compreender a totalidade do próprio ser e o respectivo relacionamento com o todo, assim como com as partes.
Quando isso é alcançado, o direito do indivíduo de extrair diretamente da mente universal passa a ser uma questão de história de vida e de mérito. Tão logo o aluno perceba o lugar que ocupa no plano cósmico, a regra de ouro passa a ser prática. Ele percebe que é leviano não ser instruído pela causa e pela justiça. As forças malignas procuraram envolver o homem em certos detalhes do pensamento e do sentimento, a fim de desviar sua atenção da simplicidade da realidade da justiça universal. Por esse motivo, em um mundo injusto e irreal, a justiça parece ser proverbialmente cega, mas na realidade não é. Não é Deus que precisa ser corrigido, é o homem quem precisa ser corrigido por Deus. Isso porque lidamos com o princípio universal da chama criativa, a pulsação eletromagnética dupla que faz com que os desígnios da mente de Deus se manifestem no homem. Os fraudadores da realidade. As doenças sociais dos tempos atuais exibem-se abertamente para todos que fazem uma pausa para pensar sobre a necessidade de depuração das diferentes manifestações das artes. É fácil perceber porque na atualidade a arte, a música, a escultura, o teatro e até mesmo a linguagem foram adulterados. Eles são a alavanca através da qual a consciência da juventude e de toda a raça humana pode ser e tem sido distorcida. Na verdade, são esses os instrumentos que Deus projetou para comunicar ao homem o espírito da sua sabedoria. São os meios de comunicação planejados para transmitir os preceitos da mente de Deus para os sentidos espirituais do homem. Eles penetram até mesmo a consciência adormecida. Não é de admirar que os fraudadores da realidade estejam ocupados 24 horas por dia tecendo o encantamento do niilismo no tecido da cultura. Nós, em contrapartida, recomendamos aos homens as alegrias simples da realização, não somente pela veneração, como também pela utilização das leis eficientes de Deus que possuem o poder de instruir o coração. Bebei da fonte do conhecimento. Quem possui um coração instruído reconhecerá que primeiro deve acessar seu potencial com base no registro atual. Em seguida, deve fazer o inventário de sua criatividade, como, por exemplo, a habilidade de idealizar a realidade que alcançará adiante. Sob a direção de Deus e das leis da justiça divina, a imaginação pode e deve conceber uma meta realista que possa ser alcançada durante a vida de uma pessoa. Os homens não deveriam ignorar as leis de sabedoria. Aqueles que, movidos por motivação pura, bebem da fonte do conhecimento, mesmo na chamada velhice, atrairão para si um tesouro de conhecimento espiritual que poderão utilizar no futuro, próximo ou longínquo. Isso é conseguido pelo processo de magnetismo solar, que mantém as bênçãos espirituais dentro da esfera de ação do eu pessoal. A vida é ininterrupta e é mágico acreditar e ter esperança em um futuro melhor. Mas essa mágica não deve se dissipar nos canais da dúvida e do medo. Não se pode permitir que ela se dissipe porque colocamos a atenção no ano que passou e nas falhas que nele cometemos. O ser e a consciência do homem devem expandir a fé que tem no objetivo universal e atrair o conhecimento diretamente dos sistemas divinos, em vez de atraí-la dos sistemas humanos. Muitas formas de autoexpressão têm de ser alteradas para se ajustarem ao ideal divino. O homem não deve estar disposto somente a se adequar à intenção divina, também deve ser capaz de sustentá-la.
O coração que se dedica aos objetivos do Criador é o coração jubiloso que sobrepuja o mundo pela consciência do Cristo. Nem os momentos do eu, nem os momentos dos outros devem ser usados como desculpa para as falhas do indivíduo ou para sobrecarregar a alma. A alma deve ser livre para beber da fonte da verdade e para compreender que por trás do mundo das aparências repousa um mundo infinito de causas magistrais, a caixa forte da mente divina. Que o eu reivindique essas dádivas e graças para que possa exibir à vontade a sabedoria e os recursos necessários para, por meio da luz, ser bem-sucedido. Aos inúmeros oradores do nosso curso, eu digo vitória. Meru. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.